Etapa 3, Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Seja muito bem-vindo a mais um percurso dessa jornada com o Livro do Céu. Que o Senhor seja bendito, louvado, glorificado por nos permitir mais um dia. Continuando o volume 25, capítulo 15, 16 de dezembro de 1928. Fala-se dos 9 excessos de Jesus na encarnação. Alegrias de Jesus. Sua palavra é criação. Jesus veio repetir suas cenas. Prelúdios do seu reino. Estava fazendo a meditação e, como hoje começava a novena ao Menino Jesus, estava pensando nos 9 excessos que Jesus com tanta ternura me havia narrado na sua encarnação, os quais estão escritos no primeiro volume, e sentia uma grande repugnância de recordá-lo ao confessor, porque ele me tinha dito ao lê-los que queria lê-los em público na nossa capela. Enquanto isso pensava, meu menino Jesus se fazia ver em meus braços pequeno, pequeno que me acariciando com suas mãozinhas me disse: como é bela, minha pequena filha, como é bela! Como devo agradecer-te por me teres ouvido? E eu, meu amor, que dizes? Eu devo agradecer-te por me teres falado e que, com tanto amor, sendo meu mestre, me deste tantas lições que eu não merecia. E Jesus: ah, minha filha, a quantos quero falar e não me escutam? Reduzem-me ao silêncio e sufocam minhas chamas. Assim devemos agradecer-nos mutuamente, você a mim e eu a ti. Além disso, por que se opõe à leitura dos 9 excessos? Ah, tu não sabes quanta vida, quanto amor e graça contém. Tu deves saber que minha palavra é criação e que, ao te narrar os 9 excessos de meu amor na encarnação, eu não só renovava meu amor que tive ao encarnar-me, mas criava um novo amor para investir as criaturas e vencê-las para se dar a mim. Estes 9 excessos do meu amor que te manifestei com tanto amor, de ternura e simplicidade, formavam o prelúdio às tantas lições que devia dar-te sobre o meu fiat, para formar seu reino. E agora, ao tê-los, meu amor vem renovado e duplicado.
Não queres tu, então, que meu amor, dobrando-se, transborde fora, invista outros corações, a fim de que, como prelúdio, se disponham às lições de minha vontade para fazê-la conhecer e reinar? E eu, meu amado menino, creio que muitos falaram sobre a tua encarnação. E Jesus, sim, sim, falaram, mas foram palavras tiradas da ribeira do mar do meu amor. Portanto, são palavras que não possuem nem ternura, nem plenitude de vida. Em troca daquelas poucas palavras que te disse, agisse desde dentro da vida, da fonte de meu amor, e contém vida, força irresistível e ternura tais que só os mortos não sentirão mover-se à piedade de mim, pequeno, pequeno, que tantas penas sofri desde o seio da Mãe Celestial. Depois disto, o confessor lia na capela o primeiro excesso de amor de Jesus na encarnação. E meu doce Jesus, desde dentro do meu interior, punha atenção para escutar. E atraindo-me a si, me disse: Minha filha, como me sinto feliz ao ouvi-los, mas minha felicidade aumenta ao tê-la nesta casa de minha vontade, porque os dois somos ouvintes. Eu do que te disse e você do que de mim tem escutado. Meu amor se inflama, ferve e transborda. Escuta, escuta como é belo. A palavra contém o alento e conforme se fala, a palavra leva o alento, que como ar gira de boca em boca e comunica a força da minha palavra criadora e faz descer nos corações a nova criação que a minha palavra contém. Escuta, minha filha, na redenção tive o cortejo de meus apóstolos, e eu no meio deles era todo amor para instruí-los. Não poupava fadiga para formar os alicerces de minha igreja. Agora, nesta casa, sinto o cortejo dos primeiros filhos do meu querer e sinto repetir minhas cenas amorosas ao te ver em meio a eles, que com todo amor queres dar as lições sobre meu fiat, para formar os fundamentos do reino de minha divina vontade. Se você soubesse como me sinto feliz ao te ouvir falar do meu querer divino, espero com ânsia que tome a palavra para te escutar, para sentir a felicidade que me traz minha divina vontade. Aqui o Senhor vai falando um pouco dos 9 excessos da novena de Natal. Inclusive a gente tem no canal postados novenas, essa novena. Ela é lindíssima, é belíssima. Dá para fazer uma meditação espetacular dela, porque são revelações muito profundas que o Senhor faz nesses 9 excessos. São 9 excessos ali do seu amor dentro do ventre da Santíssima Virgem. E aqui ele falando que como ele se sente feliz de ouvir que o padre está lá na capela falando, comunicando aquilo que ele havia revelado para a Luísa. E a Luísa estava envergonhada de que aquilo que ela escreveu pudesse se tornar público. Ela ainda tinha, mesmo aqui já no volume 25, ainda tinha essa resistência. Mas o Senhor fica feliz e ele fala para ela: eu fico feliz porque a minha palavra contém vida. E quando se está falando, está se comunicando a vida. E não é diferente com essa realidade dos 9 excessos. Imagina também, ele não cita aqui, mas também tem as 24 horas da paixão, que também o Senhor fica muito feliz quando é lido, quando é meditado essas horas, porque ele também contém expressões do seu amor,
comunicações do seu amor, verdades do seu amor sendo expostas, sendo expressas, e ao ler, deixa o coração do Senhor feliz. Aí uma coisa importante aqui para a gente, várias coisas, né? O trecho todo vem recheado de informações importantes para a gente abstrair, meditar e se alimentar dessas verdades. Mas aqui no item 4, o Senhor fala para ela que quantos que ele quer falar. Então ele fica feliz porque a Luísa, de certa forma, ela foi essa alma que aceitou, mesmo com muita resistência, mesmo que ele tivesse que ter feito ali um trabalho muito duro de vários anos com ela, ter deixado ela sobre uma cama para ficar ali à disposição de receber as verdades do Fiat, mas ela foi, à medida que foi passando, que ele foi trabalhando, ela foi correspondendo. E foi ouvindo, foi escrevendo, e hoje a gente tem acesso a esses 36 volumes. E tem outros materiais dela também, como os 9 excessos, que está contido no volume 1, sim, mas as 24 Horas da Paixão é um trabalho à parte, embora tenha trechos dentro do Livro do Céu, mas foi escrito separado. E também tem os 31 dias com Maria, só que nesse outro trabalho é a Nossa Senhora mesmo que dá as lições. E aqui no Livro do Céu, Jesus pessoalmente fazendo esse trabalho de trazer para elas luzes, as revelações, trazer ali para elas manifestações, as verdades, e ela ia escrevendo, 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 escrevendo. E hoje a gente está aqui lendo, lendo, lendo e absorvendo esse conhecimento. E ele diz: a quantos quero falar e não me escutam, reduzem-me ao silêncio e sufocam minhas chamas. Assim devemos agradecer-nos mutuamente, você a mim e eu a ti. E além disso, porque se supõe a leitura dos 9, se opõe, ela se opondo ali à leitura dos 9 meses. Quando Jesus fala isso, a quantas pessoas ele quer falar, mas as pessoas estão fechadas, estão indiferentes, tantas e tantas vezes indiferente ao que ele está comunicando. E nós não podemos mais ficar indiferente ao Senhor, ficar indiferente à sua palavra, indiferente ao que ele fala. E nesses escritos é Jesus quem fala. Em vários escritos, nos evangelhos é Jesus quem fala. Ele usa através do instrumento humano para transcrever ali, mas é ele quem fala. E nesse material, nessa obra, é ele diretamente ali, ditando. Não foi apenas como nos evangelhos, o Espírito Santo inspirando homens que escreveu e colocou ali, mas tem muita realidade ali do próprio humano, de quem escreveu a Bíblia, de quem colocou também nos pergaminhos lá atrás, quem foi escrevendo, o Deus, claro, inspirando, toda a Sagrada Escritura é inspirada, mas ali também havia parte do ser humano ali, nas narrações, nas informações, porque eram a partir das pessoas que escreveram alguns textos, alguns livros da Bíblia. As pessoas narravam aquilo que elas tinham visto, aquelas que elas tinham aprendido, e são pessoas que têm nome, que são conhecidas, mas alguns, principalmente do Antigo Testamento, muitos nem sequer se sabe o autor. Mas a igreja deu o selo de autenticidade como sendo escritos inspirados por Deus. Mas aqui no Livro do Céu a diferença é que é o próprio Jesus que falou diretamente, ditando e ela escrevendo, ele falando e ela transcrevendo aquilo que ele falava. Então são palavras saídas da boca de Jesus. Imagina, nós estamos tocando palavras que o próprio Senhor falou para Luísa. Ah, tu não sabes quanta vida, quanto amor e graça contém. Tu deves saber que minha palavra é criação, a palavra do Senhor é vida.
e que ao te narrar, olha só, ele narrando, falando dos 9 excessos de amor na encarnação, eu não só renovava meu amor que tive ao encarnar-me, estava renovando, mas não só isso, mas ele criava um novo amor para investir as criaturas e vencê-las, para se dar a ele. Ele criava novo amor nessas narrações para vencer-nos, para vencer o nosso fechamento, para vencer a nossa cegueira, para vencer a nossa surdez. Estes 9 excessos do meu amor eu te manifestei com tanto amor de ternura e simplicidade. Formava o prelúdio às tantas lições que devia dar-te sobre o meu fiat para formar o seu reino, e agora ao lê-los, meu amor vem renovado e duplicado. Não queres tu, então, que meu amor, dobrando-se, transborde fora, invista outros corações, a fim de que, como prelúdio, se disponham as lições de minha vontade para fazê-las conhecer e reinar? Olha só que lindo. Ali, essas revelações como prelúdios, como início, como uma atração. Deus que, ao dar essas revelações, Ele vai atraindo nosso coração para receber novas manifestações, novas verdades. E ali ir se dispondo cada vez mais a receber essas comunicações do reino da divina vontade. É muito lindo isso. E pensar assim que o Senhor é tanto amor da parte de Deus para conosco, mesmo com as nossas limitações, as nossas misérias, mas quanto amor que Ele não usa e paciência que Ele tem para ir fazendo esse trabalho aos poucos. Depositou lá na Luísa, hoje está disponível para nós. Tem paciência com a nossa lerdeza, com a nossa indisposição, e vai tendo paciência ali, porque Ele quer que as suas verdades sejam conhecidas. Ele quer que o seu fiat se torne real, se torne substância na nossa vida. E Ele vai tendo essa paciência conosco. E aí ele fala, ela responde para ele, mas creio que muitos falaram sobre a tua encarnação. E ele vai dizer, sim, muitos falaram, mas falaram palavras tiradas da ribeira do mar do meu amor. Portanto, são palavras que não possuem nenhuma ternura, plenitude de vida. Então, aquilo que eu falei do Evangelho, dos escritos bíblicos, provavelmente se encaixa nisso aqui, né? Do que foi falado sobre Deus, do que foi falado sobre Jesus, até mesmo lá, principalmente no Evangelho de Lucas, onde narra tem mais informações a respeito da infância de Jesus, da encarnação, da infância. Mas olha só o que ele fala, mas são palavras tiradas da ribeira, ali das beiradas, não foi retirado do centro do mar, não foi tirado lá do centro do mar do amor de Deus, foi tirado ali das margens. Então, imagina isso? Palavras que a gente já tocou até então, palavras que foram retiradas dali das beiradas, mas que o que ele revela nesses conteúdos aqui são o mar, são conteúdos lá do centro do seu amor, do centro do seu coração. Em troca daquelas poucas palavras que te disse, as disse desde dentro da vida da fonte de meu amor, e contém vida, força irresistível e ternuras tais que só os mortos não sentirão mover-se à piedade de mim, pequeno, que tantas penas sofri desde o seio da Mãe Celestial. Verdade, quando a gente lê, quando a gente medita, esses 9 excessos, eles têm... Se a gente está vivo, a gente tem um movimento dentro da gente de compaixão, de mover-se à compaixão, de mover-se ao amor ao Senhor, por saber o quanto que Ele sofreu sendo restringido dentro, como sendo Deus, sendo restringido dentro do seio de uma mulher. Então, se não nos mover, é porque a gente já morreu. Só pode. Quem toca nesses escritos e não é movido, é porque já está morto.
Aí ele vai continuando aqui, minha filha, como me sinto feliz ao ouvi-los. A hora que ele estava ouvindo o padre falando lá o primeiro excesso, lendo o primeiro excesso na capela. Mas minha felicidade aumenta ao tê-la nesta casa de minha vontade, porque os dois somos ouvintes. Ela estava, nesse período, ela estava na casa, uma casa em Corato, uma casa de umas irmãs lá. E ela tinha a capela ali pertinho do quarto dela. Eu do que te disse e você do que de mim tem escutado. Meu amor se inflama, ferve e transborda. Escuta, escuta como é belo. A palavra contém o alento. Olha quando ele fala aqui, ó, a palavra contém o alento, ela contém o sopro, contém o hálito, contém o ar. E conforme se fala, a palavra leva esse alento, esse ar, esse vento, esse sopro, que como o ar gira de boca em boca e comunica a força da minha palavra criadora e faz descer nos corações a nova criação que a minha palavra contém. Então, a palavra de Deus, a palavra do Senhor é vida, porque Ele é a palavra, Ele é essa comunicação. Escuta, minha filha, na redenção tive o cortejo de meus apóstolos, e eu, no meio deles, era todo amor para instruí-los. Não poupava fadiga para formar os alicerces da minha igreja. Agora, nesta casa, sinto o cortejo dos primeiros filhos do meu querer. E sinto repetir minhas cenas amorosas ao te ver em meio a eles, que com todo amor queres dar as lições sobre meu fiat divino, para formar os fundamentos do reino da minha divina vontade. Se você soubesse como me sinto feliz ao ouvir falar do meu querer divino, espero com ânsia que tome a palavra para te escutar, para sentir a felicidade que me traz minha divina vontade. Então imagina só, agora nesse momento aqui, lendo essas palavras desses trechos, que foram palavras que o Senhor ditou para Luísa. Imagina que ele para me escutar, para escutar aqueles que estão falando, que são palavras dele mesmo, e como que ele se sente feliz ao ouvir falar do querer divino. E, nossa, somos mais que privilegiados. Eu me sinto privilegiada de poder estar sendo boca para transmitir essa palavra que o Senhor tanto quer que seja falada, que seja comunicada, que seja expressa aos quatro ventos, aos quatro cantos do mundo, que chegue a todas as almas. O desejo dele é que essas verdades sejam conhecidas. E o quanto que ele fica feliz quando encontra uma alma que está disponível para colocar em ação essa palavra, para expressar essa palavra, para proclamar essa palavra. Então, louvado seja o Senhor por nos permitir, por nos deixar, por nos trazer, por nos apresentar esses escritos. Eu aqui fico feliz, fico felicíssima por poder ser instrumento nas suas mãos, Senhor. Capítulo 16, 21 de dezembro de 1928. Mar de amor dos excessos de Jesus. Exemplo do mar. O querer divino, raio de sol que leva a vida do céu. A divina vontade que age. Felicidade de Jesus. Continua a novena do Santo Natal e, continuando a ouvir os 9 excessos da encarnação, o meu amado Jesus atraiu-me a si e fazia-me ver que cada excesso do seu amor era um mar sem confins. E neste mar se levantavam ondas altíssimas, nas quais se viam correr todas as almas, devoradas por estas chamas, como os peixes deslizam nas águas do mar. E assim como as águas do mar formam a vida dos peixes, a guia, a defesa, o alimento, o leito, o palácio destes peixes, tanto que se saem do mar podem dizer: nossa vida terminou, porque saímos de nossa herança, da pátria que nos deu nosso Criador.
Assim, estas ondas altíssimas de chamas que saíam destes mares de fogo, ao devorar a estas criaturas, queriam ser a vida, a guia, a defesa, o alimento, o leito, o palácio, a pátria das criaturas. E se saem deste mar de amor, encontram a morte de um só golpe. E o pequeno menino Jesus chora, geme, implora, grita e suspira, porque não quer que ninguém saia destas chamas devoradoras, porque não quer ver nenhum deles morrer. Oh, se o mar tivesse razão, mais que uma terna mãe choraria por seus peixes que lhe arrancam do mar, porque se sente arrancar uma vida que possui e conserva com tanto amor, e com suas ondas se jorrariam contra quem ousasse lhe arrancar as tantas vidas que possui, que formam sua riqueza, sua glória. E se não chora o mar, choro eu, diz Jesus, ao ver que enquanto meu amor tem devorado todas as criaturas, elas, ingratas, não querem fazer vida em meu mar de amor, mas, separando-se pela força de minhas chamas, se exilam de minha pátria e perdem o palácio, a guia, a defesa, o alimento, o leito e até a vida. Como não devo chorar? Saíram e foram criadas por mim e devoradas por minhas chamas de amor que tive ao encarnar-me por amor de todas as criaturas. À medida que ouço narrar os 9 excessos, o mar do meu amor incha, agita-se e, formando ondas altíssimas, forma tanto ruído que gostaria de ensurdecer a todos, a fim de que nada mais pudessem ouvir que meus gemidos de amor, meus gritos de dor, meus soluços repetidos que dizem: não me faça chorar mais, demo-nos o beijo da paz, nos amemos e sejamos todos felizes, o Criador e a criatura. Jesus fez silêncio e nesse momento via o céu aberto e um raio de sol descer do alto que, olhando para mim, iluminava a quantos estavam ao meu redor. E o meu sempre amável Jesus disse novamente: Filha do meu querer, este raio de sol que se fixou sobre ti é a minha divina vontade que te leva à vida do céu à tua alma. Como é belo este raio de sol que não só te ilumina e te leva à sua vida, mas sim que qualquer que se aproxima e fica a teu redor sente a vida da luz, porque ela como o sol se alarga ao redor e dá àqueles que te rodeiam o ardente beijo de luz, sua respiração, sua vida, e eu me sinto feliz dentro de você, ao ver que minha divina vontade se difunde e começa a percorrer seu caminho. Olhe, os mares de amor que você tem visto não são outra coisa que minha vontade que age. Quando minha vontade quer agir, os mares de meu amor se incham, fervem, formam suas ondas altíssimas que choram, gemem, gritam, rogam, ensurdecem. Em troca, quando meu Fiat não quer agir, o mar do meu amor está calmo, só murmura tranquilamente. É contínuo seu curso de alegria e de felicidade inseparável dele. Por isso você não pode compreender a alegria que experimento, a felicidade que sinto e o interesse que tomo de iluminar, de por minha mesma palavra, meu próprio coração, em quem se ocupa em fazer conhecer minha divina vontade. É tanto meu interesse que a envolvo em mim e transbordando eu fora dele, tomo eu a palavra e falo eu mesmo de minha vontade que age em meu amor. Achas que é o teu confessor que está a falar ao público sobre os 9 excessos do meu amor?
Sou eu que pego o seu coração entre minhas mãos e o faço falar. Mas enquanto dizia isto, se dava a bênção e Jesus acrescentou: Filha, te abençoo, tudo é felicidade para mim, quando se trata de fazer um ato meu sobre quem possui minha divina vontade. Porque se te abençoo, minha bênção encontra o lugar onde pôr os bens e os efeitos que contém minha bênção. Se te amo, meu amor encontra em meu fiat e em você o lugar onde se colocar e desenvolver sua vida de amor. Por isso, cada coisa que te faço sobre você, em você e contigo, é uma felicidade que sinto porque sei que a minha divina vontade tem lugar para tudo o que te quero dar, em virtude de multiplicar os bens que te dou, porque ela é nossa representante e se ocupa de formar tantas vidas por quantos atos fazemos com a criatura onde ela reina. Depois disso, eu estava fazendo meu giro no Fiat divino e voltava a percorrer os primeiros tempos da criação para unir-me aos atos feitos por nosso pai Adão, no estado de inocência, para unir-me com ele e seguir onde ele deixou. E o meu amado Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, ao criar o homem, dei um universo visível onde devia mover-se, ver as obras do seu Criador, feitas com tanta ordem e harmonia, feitas por amor dele, e neste vazio fazer também as suas obras. E assim como lhe dei um vazio visível, assim lhe dei um vazio invisível, mais belo ainda para sua alma, onde o homem devia formar suas obras santas, seu sol, seu céu, suas estrelas, e fazendo eco ao seu Criador, devia preencher este vazio com todas as suas obras. Mas assim que o homem desceu da minha divina vontade para viver na sua, perdeu o eco de seu Criador e o modelo para poder copiar nossas obras. Assim pode-se dizer que não há outra coisa neste vazio que os primeiros passos do homem. Todo o resto está vazio, porém deve ser preenchido, e por isso espero com tanto amor a quem vive e deve viver em meu querer. Porque sentindo a potência de nosso eco e tendo presentes nossos modelos, se apressarão a preencher este vazio invisível que com tanto amor dei na criação. Mas sabe tu qual é este vazio? Nossa vontade. Assim como dei um céu, um sol à natureza, assim dei o céu, o sol de meu fiat à alma. E quando te vejo colocar seus passos junto aos passos de Adão inocente, digo: eis que finalmente o vazio de minha divina vontade começa a receber as primeiras conquistas e as primeiras obras da criatura. Por isso, seja atenta e siga sempre seu voo em meu querer divino. É sempre uma ordem que o Senhor traz para a Luísa: seja atenta, esteja observando, preste atenção no que eu estou falando, preste atenção nos atos, preste atenção em tudo, não perca nada, porque de tudo que ele falava era importante para ficar escrito, para chegar até nós. E essa atenção também de ver ali acontecendo dentro dela, a vida desse reino. Porque a gente precisa lembrar que o reino da divina vontade, ele se dá na alma, se dá no nosso interior. Muitas vezes, quando se ouve falar do reino, se espera, se pensa que se vai acontecer um reino visível, um reino material, que Jesus virá reinar sobre a terra de forma
presente de forma, assim como na encarnação, assim como ele veio lá no início da vida dele, quando ele viveu lá os 33 anos, como se ele viesse de forma material. Jesus, no reino da divina vontade, Jesus não vem materialmente. Ele já está, mas está dentro de nós. É dentro das almas. É uma vida dentro das almas. O reinado é nas almas. É um reinado interior. É um governo interior. Claro que a expressão disso depois ele se torna externo, é externalizado nos atos que vamos fazendo, na vida que vamos vivendo, mas é um reinado na nossa alma, é um reinado dele aqui dentro do nosso coração, na nossa vida. É esse reinado, é esse governo que ele quer. E lá no céu ele já tem um reinado pleno. Aqui na terra ele está fazendo esse trabalho, ele está comercializando conosco, está atraindo as almas de volta, porque as almas estão por aí, dispersas, estão cada um buscando os seus próprios interesses, mas ele quer trazer essa vida de volta, comunicar essa vida de volta, e ela é comunicada através da vida dele dentro de nós. E vamos aqui vendo um pouquinho mais do que ele fala aqui, porque cada vez que a gente repete, isso vai se tornando verdade de forma mais profunda dentro da gente. Então é importante muitas vezes, repetir muitas vezes essas palavras, porque são palavras dele mesmo, para elas irem tomando vida e ir se fixando dentro da nossa alma e nos alimentando, tornando esse reino de verdade, já concreto, real, na alma de cada um de nós que vai tocando esses escritos. Aqui, quando lá no item 2, ele falando que ela falando lá que ela estava fazendo um giro lá ainda continuava, porque ainda está em dezembro ali, repetindo ali os 9 excessos, e ela percebeu que Jesus estava ali como chorando, né? Ela falava, continua a novena de Natal e continuando a ouvir os 9 excessos da encarnação, meu amado Jesus atraiu-me a si e fazia-me ver a cada excesso de seu amor que era um mar sem confins, e neste mar se levantavam ondas altíssimas, nas quais se viam correr tantas almas devoradas por estas chamas. É importante a gente compreender assim, que ele usa analogias para facilitar a compreensão para nós. Então, muitas vezes ele fala de mar como sendo uma água, mas muitas vezes também ele fala do mar de fogo, que é esse amor dele. Viam correr todas as almas devoradas por estas chamas. Aí ele compara como os peixes deslizam nas águas do mar, e assim como águas do mar formam a vida dos peixes, a guia, a defesa, o alimento, o leito, o palácio desses peixes, tanto que se saem fora do mar podem dizer: nossa vida terminou porque saímos de nossa herança, da pátria de que nos deu nosso Criador. Então, o peixe que sai fora da água, ele morre. E assim também a alma que sai das chamas do amor de Deus também morre. Assim, estas ondas altíssimas de chamas que saíam destes mares de fogo, ao devorar estas criaturas, queriam ser a vida, a guia, a defesa, o alimento, o leito, o palácio, a pátria das criaturas. E se saem deste mar de amor, encontram a morte de um só golpe. Olha aí o que o Senhor está falando. Então, quem sai dessa chamas do amor de Deus encontra a morte. Porque essas chamas do amor de Deus é a vida, é a guia, é a defesa, é o alimento, é o leito, é o palácio, é a pátria nossa, é o nosso lugar, é onde nós devemos estar. E o pequeno menino Jesus chora, geme, implora, grita e suspira, porque não quer que ninguém saia das suas chamas devoradoras, porque não quer ver nenhum deles morrer. Então,
Cada um que sai de Deus, que recusa Deus, que se rebela contra Deus, causa esse choro, essa dor no Senhor. Porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que Ele não queria que ninguém se perdesse, que ninguém fosse para a morte eterna. Oh, se o mar tivesse razão, mais que uma terna mãe choraria pelos seus peixes, e se lhe arrancassem do mar, porque se sente arrancar uma vida que possui e conserva com tanto amor. Então, as almas que saem do Senhor é como se te arrancasse um pedaço da vida dele. Imagina isso. Mas separando-se pela força de minhas chamas, se exilam de minha pátria. Então, aquelas almas que saem dele vão para fora, vão para o exílio. Nós, na verdade, estamos aqui na terra como num exílio. Mas estando em comunhão com o Senhor, nós estamos dentro dele também, mesmo peregrinando, mesmo no exílio aqui na terra, mas não saindo dessas chamas do amor dele, nós continuamos a viver, a nossa vida continua. E essa vida, não adianta a gente pensar que a nossa vida é só essa vida material. Ah, eu estou viva, eu estou falando agora, estou viva, estou trabalhando. Não, é uma vida interior, é uma vida dentro da alma, que muitas vezes tem muitas pessoas que estão por aí, estão trabalhando, estão vivendo, mas internamente, interiormente estão mortas já. Já está com a alma seca. E isso causa essa dor no Senhor. Filha do meu querer, aí ela viu um raio de sol que entrava lá no lugar onde eles estavam falando, rezando lá os 9 excessos, e que investia as pessoas que estavam perto dela. Aí o Senhor disse: filha do meu querer, este raio de sol que se fixou sobre ti é a minha divina vontade que te leva a vida do céu à tua alma. Como é belo este raio de sol que não só te ilumina e te leva à sua vida, mas sim que qualquer que se aproxima e fica a teu redor sente a vida da luz, porque ela, como o sol, se alarga ao redor e dá àqueles que te rodeiam o ardente beijo de luz, sua respiração, sua vida. E eu me sinto feliz dentro de você, ao ver que minha divina vontade se difunde e começa a percorrer seu caminho. Olhe, os mares de amor que você tem visto não são outra coisa que minha vontade que age. Quando minha vontade quer agir, os mares do meu amor se incham, fervem, formam suas ondas altíssimas que choram, gemem, gritam, rogam, ensurdecem. Em troca, quando meu fiat não quer agir, o mar do meu amor está calmo, só murmura tranquilamente. É contínuo seu curso de alegria e de felicidade inseparável dele. Por isso você não pode compreender a alegria que experimento, a felicidade que sinto e o interesse que tomo de iluminar, de pôr minha mesma palavra, meu próprio coração em quem se ocupa em fazer conhecer minha divina vontade. É tanto meu interesse que a envolvo em mim, e transbordando eu fora dele, tomo eu a palavra e falo eu mesmo de minha vontade que age em meu amor. As chamas que é teu confessor, achas que é teu confessor que está falando em público sobre os 9 excessos do meu amor? Sou eu que pego o seu coração entre minhas mãos e faço falar. Então, olha que lindo. Ali era o confessor estava falando, mas na verdade quem estava falando era o próprio Jesus. Ele falando aqui, ó. Eu que estou falando através dele. Eu que estou tomando o coração dele, a voz dele e falando desses excessos. Não é ele. Ele é apenas ali um instrumento. E todas aquelas pessoas que estiverem dentro desse fiat divino, dentro dessa vontade divina, e pôr a palavra dele para fora, expressar, o próprio coração dele é quem vai se ocupar de fazer esse trabalho. Olha que maravilhoso isso, porque é o interesse do Senhor. É o interesse do Senhor que essas verdades sejam conhecidas. Então, Ele mesmo toma a nossa boca, Ele mesmo toma a nossa voz, Ele mesmo toma o nosso coração, a nossa inteligência e põe-se a fazer. Então, pensar que esse trabalho que estou fazendo, quando a minha intenção reta de fazer única e exclusivamente a vontade do Senhor, de
de estar correspondendo ao que Ele deseja para mim na minha vida, e nós já sabemos que Ele deseja que essas verdades sejam conhecidas, sejam manifestadas para que tantas outras almas possam conhecer o que estamos conhecendo. Pensar que não é um trabalho que eu estou fazendo, é o Senhor que está fazendo em mim. Eu sou apenas um instrumento, falho, débil, sim, miserável, mas que Ele se utiliza para poder se comunicar, para poder levar adiante essas verdades, levar adiante esse conhecimento, chegar a outros lugares. É esse mar de amor que transborda, que tem ondas altíssimas, que vai alcançando outras almas. Olha que lindo, meu Deus. Por isso você não pode compreender a alegria que experimento, a felicidade que sinto e o interesse que tenho de te iluminar. De iluminar, de nos trazer a luz, de nos trazer as revelações, de nos fazer tocar nessas verdades. De pôr minha mesma palavra, meu próprio coração em quem se ocupa em fazer conhecer minha divina vontade. Olha só, o quanto de interesse, o quanto de felicidade que ele sente, que ele experimenta quando tem um canal ali para comunicar a palavra dele, para ele estar sendo comunicado. O próprio coração dele é quem se ocupa de fazer isso, de fazer esse trabalho, é ele mesmo que coloca a mão na massa. Porque é interesse dele, olha só, é meu interesse. E aí ele vai fazendo o que? Ele vai envolvendo e vai fazendo transbordar fora dele e vai tomando a nossa voz e vai falando. E vai falando ele mesmo desse amor, dessa vida, dessas verdades. E não era só com a Luísa, é com a gente. À medida que a gente toca nesses escritos, nós somos esses porta-vozes. A gente precisa assumir essa postura de porta-voz do Senhor. É Ele que está se utilizando da nossa humanidade para fazer chegar a outras almas as suas manifestações, os conhecimentos da divina vontade. Nós somos apenas esses instrumentos que Ele quer se utilizar. E fica feliz de poder utilizar, fica feliz de poder ter espaço na nossa vida. Então, se Jesus fica feliz de encontrar espaço em nós, de encontrar um acesso livre para trabalhar dentro de nós, como que a gente não vai ficar feliz? Como que a gente não vai... meu Deus, não tem. Porque o que mais a gente pode desejar nessa vida além de dar para Deus, Deus mesmo? Porque não tem nenhum outro sentido na nossa vida viver essa vida fora dessa realidade, fora dessa verdade. É como viver morto, é como aquele peixe que sai fora do mar, que ele fala um pouco atrás. É como esse peixe que sai do mar e morre. Então, sair da divina vontade, sair da vontade de Deus, sair de Deus, como muitas e muitas almas desejam, sair de Deus, se desprender de Deus, é encontrar a morte. Porque ninguém vive independente de Deus. O peixe, quando ele é retirado do mar, e o peixe não sai por conta própria, ele é pescado, ele perde a vida. A alma, se ela sai de Deus, ela também morre. Porque não existe vida fora de Deus. Não existe nada de bom fora de Deus. É Deus, não só o nosso Criador, mas Ele é esse que nos dá a vida, que mantém a nossa vida, que nos proporciona estar nesse mundo, estar aqui, vivendo, falando, respirando, se comunicando, tendo as experiências que a gente tem. É Ele que proporciona tudo, é a divina vontade que proporciona tudo isso para a gente. E não reconhecer isso, se fechar, ficar se rebelando, reclamando de tudo, é de uma ingratidão incomensurável. E vai nos conduzindo para a morte, porque aí a gente vai saindo dos confins desse mar de amor dele. A gente não sabe de nada, meu Deus, não sabemos de nada. Se a gente soubesse, como ele fala para Luís, se você soubesse, imagina, se nós soubéssemos realmente o trabalho que o Senhor está fazendo, o trabalho que o Senhor quer
resistir. A gente seria ali atraído, tragado para dentro desse mar ali e viveria fundido. Aí um pouquinho mais na frente, ele falando: minha filha, ao criar o homem, dei um universo visível onde devia mover-se, ver as obras do seu Criador, feitas com tanta ordem e harmonia, feitas por amor dele, e neste vazio fazer também as suas obras. Então é o que nós estamos nesse mundo, aqui no universo, estamos na Terra, contemplando as obras de Deus, contemplando as obras que ele criou com tanta ordem, com tanta harmonia e com tanto amor por nós. Olha, ele fala, feitas por amor dele, por amor do homem. E assim como lhe dei um vazio visível, então o universo é um vazio visível, assim lhe dei um vazio invisível, mais belo ainda para a sua alma. Então dentro da nossa alma existe um universo mais belo do que esse universo que a gente conhece, que a gente vê aqui, o céu. Quando a gente olha o céu, as estrelas, a lua, o sol, e quem tem possibilidade de ter um equipamento para olhar mais atentamente, com mais detalhes o universo, as galáxias e tudo mais, os planetas, imagina? Tanta lindeza da criação. Mas isso ele não é nada em comparação do que ele quer fazer dentro da nossa alma, olha só. E assim, olha, assim como lhe dei esse vazio visível, assim lhe dei um vazio invisível, mais belo ainda para a sua alma, onde o homem devia formar suas obras santas, seu sol, seu céu, suas estrelas, e fazendo eco ao seu Criador, ou seja, criando também. Devia preencher este vazio com todas as suas obras. Mas assim que o homem desceu, saiu da minha vontade para viver na vontade humana, perdeu o eco do seu Criador, perdeu esse poder de criação. E o que o homem faz fora da vontade de Deus é só trevas, gera só morte. E o modelo para poder copiar suas obras, nas nossas obras. Assim se pode dizer que não há outra coisa neste vazio que os primeiros passos do homem, aqueles primeiros passos que Adão deu. Todo o resto está vazio, porém deve ser preenchido, e por isso espero com tanto amor a quem vive e deve viver em meu querer. Porque sentindo a potência de nosso eco e tendo presente nossos modelos, se apressarão a preencher este vazio invisível que com tanto amor dei na criação. Então esse vazio que está dentro de nós, ele quer preencher com os atos feitos na sua santíssima vontade. Ele está esperando cada um de nós que toma posse disso, toma conhecimento disso e põe-se a trabalho, põe-se em ação para fazer essas verdades serem conhecidas. São esses vazios que vão sendo preenchidos. E ele só vai finalizar depois que todo o vazio tiver preenchido. Não vai chegar ao fim dos tempos enquanto esses vazios não tiverem sido preenchidos. Mas sabes tu qual é este vazio? Nossa vontade, tá? O vazio é a vontade de Deus. Então, enquanto a vontade de Deus não reinar na nossa alma, a nossa alma estará vazia. A partir do momento que ela passar a reinar, passar a governar, aí os atos todos vão produzir o necessário, vai criar tudo o que é necessário para preencher esse vazio dentro de nós, que é a vida do próprio Deus. Ele contém tudo que nós precisamos está em Deus. E se ele vem e traz tudo. Assim como dei um céu, um sol à natureza, assim dei o céu, o sol do meu fiat à alma. E quando te vejo colocar seus passos junto aos passos de Adão inocente, digo: eis que finalmente o vazio da minha divina vontade começa a receber as primeiras conquistas e as primeiras obras da criatura. Então imagina, lá na Luísa ele já estava feliz, porque ali já estava reiniciando esse processo, esse projeto que havia começado em Adão e havia sido interrompido. Então ficou vazio. Ele vem na Luísa e deposita essas verdades para dar vida nesse vazio, para que esse vazio seja preenchido. Foi nela preenchido e agora está para cada um de nós, a nossa alma, cada um de nós tem um universo dentro.
tem um universo dentro de nós, tem um vazio dentro de nós para ser preenchido pela divina vontade, ou seja, ser preenchido pela vida de Deus. Esse universo dentro de nós, enquanto não receber essa vida de Deus dentro, vai continuar vazio. Então, se esse vazio ele só vai ser preenchido com essa vontade, então esse oco que muitas vezes as pessoas ficam procurando o sentido das suas vidas, vai procurando aqui, vai procurando ali, e continuam vazias, vão continuar vazios até se dar conta de que esse vazio só pode ser preenchido com a vontade de Deus, ou seja, com a vida de Deus nelas. Esse universo que existe dentro de cada um de nós, que faz com que muitas pessoas vivam uma vida inteira buscando preencher com coisas, com pessoas, com trabalho, com conquistas, conquista daqui, conquista dali, prêmios daqui, prêmios dali, viagem daqui, viagem dali, pessoas, rodeado de pessoas, e vai buscando pessoas, e vai buscando bens, e vai buscando ter, fazer, labuta, constrói, e chega no final da vida, viu que, nossa, o que eu fiz da minha vida? Não fiz nada. Por quê? Porque o principal ela não fez, o vazio continua, ela encheu, preencheu, fez esbarrotar a sua externalidade, o seu exterior com tantas coisas, com tantas pessoas, com tantas realidades, porém o seu interior continua vazio, porque ele só pode ser preenchido com Deus, só pode ser preenchido com a vontade de Deus. Então imagina a gente viver uma vida e chegar no final dela, pessoas que vivam aí 70, 80, 90, 100, passa dos 100 anos e chega no final da vida, se dá conta de que não fez nada de útil, de verdade, que possa dizer assim, nossa, valeu a pena a vida sobre essa terra, valeu a pena eu ter passado nessa terra, valeu a pena chegar no final da vida e dizer, valeu a pena. Quantos de nós poderá chegar no final da vida e dizer isso? Nossa, eu preenchi, eu estou preenchida, eu preenchi, eu consegui preencher, eu consegui estar cheia. Só aquele que realmente deu esse espaço para que Deus viesse habitar, para que Deus viesse morar dentro dela, para que Deus viesse preencher esse universo com tantas maravilhas, com tantos sóis, com tantas estrelas, com tanta vida dentro. É só realmente essa alma. E quando a alma se permite essa vida, ela depois, no final, ela tem já uma passagem direta para a Pátria Celeste, porque ela já experimentou toda essa vida de Deus dentro dela aqui na Terra. Mas o contrário é uma tragédia, porque muitas vezes vai chegar na hora da verdade e a pessoa viu que tudo, ela viveu uma mentira, ela viveu na mentira o tempo todo. Ela viveu uma vida inteira na Terra na mentira e vai se dar conta disso no final e vai ter que passar um período. Se ela aceitar, se ela aceitou mesmo assim, querer Deus, optou por Deus, vai passar um período longo de purgação no purgatório para poder ir conhecendo o que ela rejeitou a vida toda aqui na Terra. Mas imagina também aquelas almas que não aceitam mesmo. Não, eu não quis saber e não quero saber agora e optam para ir para o inferno, optam pela condenação. Imagina que sofrimento, imagina que tristeza, imagina que horror, que horror. Ah, Senhor, louvado seja, bendito seja, glorificado seja, porque nós temos essa possibilidade de estar diante dos nossos olhos, estar ao alcance da nossa mão, tocar essas verdades e dar o espaço da nossa vida, esse vazio, esse universo que o Senhor fez dentro de cada um de nós, para que o Senhor mesmo possa preencher. Então venha, Senhor, venha com a tua santíssima vontade e adentra o nosso coração, preenche esse vazio com a tua vida mesmo, Senhor, e faz uso de nós como instrumentos, faz uso da minha voz, da nossa boca, do nosso ouvido, do nosso coração, faz uso das nossas mãos, dos nossos pés e seja, Senhor, na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Sejam louvados.
estivemos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.